bom dia, a paz do Senhor, irmãs, tudo bem com vocês? Então, estamos de volta, né? Depois de tanto tempo, tantas coisas, tantas adversidades, nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor e agradecer todas as orações que todas vocês têm feito e contribuído para que eu esteja aqui de volta, juntamente com a irmã Vera, estando em parceria. E a nossa superintendente também dando todo o seu aval para que tudo isso aconteça. Então será uma semana outra, se houver algum imprevisto a gente dá um jeitinho aí, mas sempre nós vamos ter aulas aí paralelas com as professoras. Então, irmãs, muito obrigada pela sua oração, pela sua participação e continua, tá? Porque a escola dominical faz parte da minha vida e da sua vida. Então não desista, hein? Não desista, porque Deus não desiste de nós. Amém? Vamos orar então? Orar ao Senhor pelas alunas, orar por tudo, pela nossa aula, por tudo que Ele tem feito na nossa vida e que vai fazer, e por cada aluna também que não se encontra assistindo a aula da Escola Dominical Online e nem pode ir presencial. Então, a gente vai estar orando por todas. Amém? Vamos estar orando. Amado Deus, soberano e eterno, Pai, nós agradecemos neste momento por tudo que Tu tem feito na nossa vida. É muito mais agradecer do que até mesmo pedirmos a Ti, porque sem a Tua presença, sem o Teu toque, sem o Teu olhar, nada somos, Senhor. Por isso, ó Deus, alcança cada aluna nesta hora, aquelas que estão, Senhor, nos seus lares, ou nos leitos, Senhor, ou com dificuldade, Senhor, de assistir às aulas, ou mesmo, Pai, aquelas que estão conseguindo ir, Senhor, até a igreja, mas que as Tuas bênçãos, o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade esteja sobre ela. Pai, aquelas que necessitam de uma cura agora, de uma solução no seu problema, que elas nunca venham esquecer de orar, de determinar, de ter fé e esperança em Ti, Pai. Senhor, entregamos essa lição nas Tuas mãos, que somente o Teu Espírito venha nos capacitar, Senhor, que somente o Teu Espírito sobressaia na manhã deste dia, seja com cada professor da escola dominical, seja com todas as equipes que estão trabalhando em prol da escola dominical. Pai, que Tu esteja com as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus, e nos abençoa na manhã deste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Irmãs, a nossa lição hoje vai ser a lição 4. Ela foi colocada no grupo uns 2 dias antes, né? Que é a lição 4, onde fala de Zacarias e Isabel. Tempo para todo o propósito. E nós queremos, nesta manhã, que você não esqueça de ler, tá? O Lucas, capítulo 1, do versículo 5, tá? Até o 25. Esse texto, irmãs, é um texto muito profundo e você não pode deixar de ler, tá? Antes da gente começar a lição, eu vou começar aqui, na Bíblia. Então, lembra que Lucas faz parte do Novo Testamento, tá? Quem era Lucas, irmãs? Quem era Zacarias, irmãs? Lucas é o livro. Personagem Zacarias e Isabel. Quem era Zacarias, irmãos? Sacerdote. Aquele que entrava no templo, tá? Para acender o incenso, para ter aquele momento de oração. Haviam vários sacerdotes naquela época, mas a história vai nos narrar que esse sacerdote foi exatamente nesse dia que houve algo muito profundo na vida deste homem. E que Isabel era sua esposa. A gente vai puxar um pouquinho a história que vocês vão gostar muito. Vamos lá? Vamos na Bíblia então. Lucas capítulo 1, do versículo então 5 ao 25. Nós vamos passear rápido, tá? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Então, Zacarias era um sacerdote. De quê? Do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão. Arão era também sacerdote. E se chamava, então, Isabel. Isabel era filha de Arão e era casada com Zacarias. 2 pessoas especiais que se casaram. Propósito de Deus. Ambos eram justos diante de Deus e vivendo
irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, eles viviam corretamente. Você já viu aquelas pessoas que ninguém tem nada para falar? Tipo assim, poxa, é correto, obedece, ora. Deus se agradou dessas duas pessoas porque Deus já tinha propósito. Então essa palavra irrepreensível que não tinha nada para se falar. Mas já havia um problema na vida deste casal, como todo mundo tem sempre alguma coisa, ou uma, ou duas, ou três. Então qual era o problema dessa família? Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo eles então de idade avançada. Então eles eram idosos. E além disso, ela era estéril. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus um sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Ou seja, você vai falar sorte, tudo que vem de Deus não é propósito de Deus? Essa sorte aí que se jogou essa palavra, quer dizer que naquele dia aconteceu que foi Zacarias escolhido para estar ali como sacerdote naquele dia. Tá? Eram muitos sacerdotes, mas ele foi escolhido. Deus tinha preparado isso para ele. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus sacerdote, na hora do seu turno, coube-lhe de, por sorte, segundo o costume sacerdotal, ele entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Isso era um hábito, costume, que o sacerdote tinha que entrar lá no santuário, e ele ia fazer o que lá? Ele iria lá para acender o incenso e adorar e fazer oração. O que aconteceu? E durante esse tempo, toda a multidão, o povo permanecia do lado de fora, eles não entravam, só o sacerdote, que ficava lá dentro do templo. Vou falar templo, tá? Que fica mais fácil. E o povo orando lá atrás, lá fora. E eis que lhe apareceu, então, o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ou seja, ele estava lá e aparece de repente à direita, em pé, falando com Zacarias algo. Zacarias, então, turbou-se e ficou, como é que pode? O que é isso? Que visão é essa? Quem era? Era o anjo. Zacarias, não temas, disse-lhe então o anjo para ele, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Ou seja, havia uma promessa. Deus preparou aquele anjo Gabriel para entrar naquele momento ali, chegar naquele momento e falar para ele, olha, a tua oração foi ouvida. Provavelmente Zacarias não orava sozinho. Eu tenho certeza disso, que ele e a esposa oravam para ter esse filho. Porque esse casal, relato todo que você lê, todos os relatos que você lê de grandes estudiosos, você vê que era um casal que era muito amado por Deus. Então eles oravam nesse propósito. E naquela época, uma mulher quando não tinha filho, ela era muito julgada, né? Havia muitas críticas, eles falavam muitas coisas. Então imagine esse casal, o que eles não passaram de vexame, de vergonha, né? Então vamos continuar. Só que diz aí que ela daria um filho chamado João. Quem é João? João é aquela criança que foi escolhida dentro do ventre da sua mãe, através do Espírito Santo de Deus, a mandado de Deus, para vir, para anunciar e para dizer que aquele que Deus colocaria no ventre de Maria, a gente vai ver uma passagem rapidamente, quando fala isso que eu estou te dizendo. Aquela criança iria usar de uma forma sobrenatural, Isabel ia ser possuída do Espírito Santo, porque a criança estremeceu no seu ventre, no momento que ela teria um encontro dela com Maria, para confirmar que aquela criança que estava no ventre de Maria era uma criança de promessa, anunciar a chegada do nosso rei. Vamos lá. Eu estou falando pincelado, mas é muita coisa para se falar disso, porque é muito interessante. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante de Deus, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ou seja,
esta criança, desde o ventre da sua mãe, ela já ia ser usada. Então, separada, ele não ia beber, ia ser cheio do Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel do Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no Espírito o poder de Elias, quer dizer, uma promessa. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, era uma criança que ia se tornar um grande homem, anunciador. Importante na vida de Jesus, lá na frente, no seu nascimento, no seu caminhar. E aí, o que acontece aqui? É uma promessa. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Houve uma dúvida aí, né? Eu imagino, gente, que com certeza esse homem teve dúvida. Muita gente critica, mas foram 400 anos sem Deus falar ao povo, sem Deus ministrar palavras, sem Deus comunicar alguma coisa. De repente, depois desse tempo todo, que o Novo Testamento, nós temos os capítulos do Novo Testamento. Então, Lucas é um dos capítulos dos livros que fala do Novo Testamento. E nesse livro é quando anuncia, então, a história da chegada de Jesus, como foi a história de Jesus. E aí, irmãs, é um livro profético. Eu imagino que como Deus não falava com o povo tanto tempo, e de repente esse anjo vem falar com Zacarias naquele momento, eu creio, irmãs, que ele ficou realmente assustado, e eu ficaria como você também ficaria. Como é que pode ficar tanto tempo sem falar e de repente vir agora me dar um relato, um recado? Mas havia um recado maior ainda. Ele disse assim, olha, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher com idade avançada, e respondeu-lhe o anjo: eu sou o Gabriel, que é o anjo, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Aí ele diz assim: todavia, entretanto, contudo, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Quer dizer, ele ficou pasmo, como não tivesse acreditado naquilo que estava acontecendo. Mas havia uma ordem de ficar mudo, ele não poderia contar, nem ele nem a esposa poderiam contar para o povo. O povo estava do lado de fora, tá, orando, e ele lá dentro. Só que tem um tempo para ele fazer isso, orar e acender o Senhor, e demorou muito. O que aconteceu? Que a história relata: o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorava no santuário. Mas saindo ele, não os podia falar. Quer dizer, se o anjo falou: olha, você não vai falar nada, você vai ficar calado. O povo não tem que saber. Isso é um propósito que eu tenho contigo e com a tua mulher. Você não pode contar nada. Mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. O povo desconfiou e falou: poxa, ele demorou, alguma coisa aconteceu. E expressava-se por aceno, como se ele saísse assim para falar com o povo, com aceno, e permaneceu mudo. Porque geralmente quando você vai orar, o povo está orando, você vai glorificar, ele ficou mudo. E assim, pouco sem graça, provavelmente assustado, sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Quer dizer, ele terminou o ministério dele ali com essa visão. Nesse momento diz que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. Essa palavra, que é um pouquinho complicado de se falar, porque nós temos 2 encontros, né, aí, e a gente tem uma dificuldade quando a gente encontra duas letrinhas junto, o, pró, brio, né? Nós temos aí 2 encontros consonantais, então confunde um pouquinho, é vexame, vergonha, tá?
E eu creio que nesse momento aqui, quando Deus prometeu, eu imagino o coração dela como ficou, né? Esse é o relato da nossa história aqui. Voltando agora para a lição, nós vamos trazer então a introdução da lição. A Bíblia, lá na introdução, diz assim: a Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas e que Deus tem controle desse tempo, fazendo tudo com perfeição, que está lá em Eclesiastes, tá? Eclesiastes fala sobre o tempo, mas aqui está em Eclesiastes 1, versículo 1 e versículo 11. No entanto, não nos acostumamos com a espera. Muitas vezes chegamos a achar que certas bênçãos não vão nos alcançar porque estamos fazendo algo errado ou porque não temos fé suficiente. Então nós esquecemos que Deus tem o tempo e o propósito dele para todas as coisas. E nos dizem respeito à história de Zacarias e Isabel, que nos ensinam o valor da espera e da fé. Então eu quero deixar para você nesta manhã, deste dia, que este casal, ele tinha várias qualidades: fé, fidelidade, eles serviam a Deus, eles confiavam no milagre de Deus, tá? Havia oração, temor desse casal, havia unidade nesse casal, mas também gerou uma maturidade nesse silêncio que eles não poderiam passar para ninguém. Uma obediência, como eu falei, perseverança, mas havia uma coisa muito importante: eles não poderiam falar, comentar com ninguém. Nem tudo que a gente recebe de Deus, que vem da parte de Deus para nós, é para a gente comentar. Deus se agrada do silêncio, porque o silêncio é sabedoria. O silêncio nos traz maturidade. Deus, Ele quer que nós venhamos crescer na presença dEle. Amém? O mover de Deus nunca é o nosso mover. O mover de Deus é diferente. As nossas limitações não são as limitações de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que aquele anjo, quando veio falar com Zacarias, foi porque Deus mandou falar, porque eles tinham promessas com Deus. E eles cumpriram. Aqui a história relata, mais ainda lá no profundo, a questão quando elas se encontraram, né? Quando Maria foi até o encontro de Isabel, e eu vejo que era uma cidade montanhosa. Eu creio que quando Maria foi até Isabel, ela teve a confirmação de Jesus no seu ventre. Por quê? Que era o Filho de Deus. Porque quando Maria sobe, era uma subida, era uma cidade montanhosa, eu creio que ela foi apressadamente. Provavelmente essa mulher estava cansada, porque além dela estar cansada, ela tinha uma criança no seu ventre. E eu fico pensando como que essa mulher conseguiu chegar até lá. E aí eu vejo que quando ela chega próximo, o bebê que estava no ventre de Isabel estremece. Isabel é possuída pelo Espírito Santo e confirma aqui para ela que bem-aventurada era aquela criança. A promessa daquela criança no ventre de Maria. Há uma confirmação de Deus. E a Bíblia também relata que diz que ela, né, possuída do Espírito Santo, exclamou numa voz bem alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Ou seja, aquela criança estremeceu. Aquela criança se chamava João. Lá na frente você vai saber que João se tornou João Batista. Por que Batista? Porque ele batizava. Quem ele batizou? Batizou Jesus também, tá? É um processo muito lindo, maravilhoso essa história, porque ela relata muitas coisas, né? E ela nos ensina muitas coisas. É pena que o tempo é um pouquinho curto, mas a gente vai estudar muito sobre essa lição. Eu creio que nós vamos ter muitos momentos para aprender mais dessa lição. Então essa lição deixa para nós que nós temos que aprender a perseverar, orar, obedecer. O justo também passa por momentos difíceis. Não pensa que você não vai passar, mas nos momentos difíceis permaneça com fé e esperança. Obedeça o que o Senhor te ordena. Amém? Essa lição, ela é muito profunda, mas nós temos um tempo a cumprir, né? Foi um momento muito interessante, porque essa história também relata aqui que Zacarias estava num ambiente chegando próximo ao Natal, né? E foi um relato que estava muito próximo, porque esse contexto aqui, no calendário litúrgico, como complemento de profecias. Olha que tremendo. Então não deixa de ler em casa, tá? Traz esse feedback pra gente, responde ali depois do vídeo o que você entendeu,
para que a gente possa, então, saber se você compreendeu, o que essa lição trouxe de ensinamento para você. Lê em casa, estuda, faz esse feedback aí pra gente, não esquece não, durante a semana, depois que terminar a aula, o que você entendeu? Não é que você gostou da professora, que a professora é isso, que não, é o que você entendeu, o que fez de importante na tua vida, o que vai fazer de tão diferente na tua vida a partir de hoje, amém? Vamos orar ao Senhor então, que Jesus possa te abençoar grandemente, uma boa semana para você, que Deus abençoe a cada aniversariante, que você possa ser cheia do Espírito Santo, que você possa entender que a oração faz parte das nossas vidas e o silêncio também, hein? Não esqueça não. Quando Deus te der profecia, não é para espalhar, você só fale quando acontecer. Amém? Vamos orar? Vamos curvar nossa cabeça, fica bem à vontade, bem à vontade. Se não pode, fica à vontade. Deus vai trabalhar no teu coração. Amado Deus, soberano e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia mais uma vez. Agradecemos, Senhor, toda a equipe que trabalha em prol da escola dominical, todas as pessoas que se disponibilizam, Senhor, a ajudar, Senhor, seja as professoras, seja a secretária, seja a superintendente, seja pastores, todas as equipes, Senhor, que filmam, que trabalham em prol. Senhor, que tu dê a eles em dobro, que nunca falte nada, nenhum alimento, nada nos seus lares, Senhor, nas suas vidas, que tu mostre para eles a importância que tem da escola dominical, que cada lição que nós venhamos estudar, que tu fale aos nossos corações e que edifique as nossas vidas, que nós possamos aprender, porque é na escola dominical que é o alicerce da nossa vida, Pai, porque é a tua palavra, é a tua porção, é onde tu jorra o teu entendimento sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, abençoa os aniversariantes, abençoa as pessoas que estão nos seus lares, Senhor, abençoa as famílias, abençoa seu ministério, abençoa que dessa classe saiam várias e várias futuras professoras, que não tão somente, Senhor, sejam 3, 4, mas que venham ser 10, 20, 30, multiplica, Senhor, para que elas vejam que o dom de fazer a tua obra, o teu querer, é através do teu Espírito. É tu que nos capacita e eis-nos aqui, Senhor. Por isso, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por tudo e pela essa maravilha linda desta lição, que nós entendemos os teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãs? Ficam na paz, hein?